Olá, tudo bem? É um prazer muito grande estar com você mais uma vez e hoje vamos fazer um estudo especial. O tema de hoje é a lei e o grande conflito. Para entendermos bem este tema, eu convido a pegar a Bíblia, uma caneta e um papel para você acompanhar todos os detalhes. Abra sua Bíblia em Salmo 119, versículo 151. Aqui está escrito assim, ó: Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Aqui afirma que todos os mandamentos de Deus são verdade. Quantos são os mandamentos de Deus? De acordo com o Êxodo, capítulo 20, são 10 mandamentos. E quem escreveu estes mandamentos? De acordo com Êxodo, capítulo 31, versículo 18, pode abrir a sua Bíblia aí também, Êxodo 31, 18, nós encontramos a seguinte afirmação: E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Veja, toda a Bíblia foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. Mas os 10 mandamentos, Deus mesmo escreveu com seu próprio dedo em 2 tábuas de pedra. Na primeira tábua, ele escreveu 4 mandamentos. E na outra tábua, escreveu 6 mandamentos. Por que 4 em uma e 6 na outra? Porque os 10 mandamentos se resumem no amor. E os 4 primeiros mandamentos falam do nosso amor para com Deus. E os 6 últimos mandamentos falam do nosso amor para com o próximo. Por isso, eles foram divididos em 2 tábuas. E por esta razão também, Jesus Cristo mencionou no Novo Testamento, no Evangelho de São Mateus, mencionou algo sobre esta divisão e que algumas pessoas interpretam erradamente. Veja na sua Bíblia o que diz São Mateus capítulo 22, a partir do versículo 36. Veja Mateus 22, verso 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Percebeu? Jesus sabia exatamente dessa divisão das 2 tábuas. 4 em uma e 6 na outra. Então, amor a Deus e amor ao próximo. Quais são as bênçãos da lei? Quais são as bênçãos que Deus nos dá quando lemos, meditamos e obedecemos os mandamentos de Deus? Por favor, me acompanhe que eu vou te mostrar as bênçãos, as lindas bênçãos de Deus na vida daqueles que guardam a sua lei, que guardam os seus mandamentos. Me acompanhe aqui nesse raciocínio. A primeira coisa que tem que ficar muito clara para você é o seguinte: quem guarda os mandamentos está mostrando que ama a Deus e que ama ao próximo. E no livro de Salmos, no capítulo 19, encontramos algumas bênçãos sobre a lei. Primeira, a lei é perfeita e restaura a alma. Já imaginou que maravilha? A lei de Deus é perfeita, porque aquele que fez a lei é perfeito. E diz, e restaura a alma. Portanto, guardar os 10 mandamentos é um fator de restauração. Se você precisa de uma restauração na sua vida espiritual, ou na sua família, ou no seu lar, obedeça aos mandamentos de Deus, porque diz a palavra que a lei de Deus restaura a alma. Amém? Louvado seja o nome de Jesus por isso. O que mais faz a lei de Deus? Ela é fiel e dá sabedoria aos simples. Pessoas bem simples, pessoas que muitas vezes não têm uma formação acadêmica. Quando essas pessoas estudam a Bíblia e passam a obedecer os mandamentos de Deus, elas se tornam sábias. Porque a lei dá sabedoria aos simples, diz o Salmo 19. E mais, ela alegra o coração. Quem guarda a lei é uma pessoa feliz, porque a alegria da obediência, as bênçãos de Deus expulsam as trevas da alma e a tristeza do coração. A lei de Deus ilumina os olhos. O salmista Davi chegou a dizer: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei.
Eu espero que hoje você esteja vendo as maravilhas da santa lei de Deus. E mais, diz o Salmo 19 que ela permanece para sempre e que ela é mais desejável que o ouro. E há uma grande recompensa para quem guarda os mandamentos. Olha que bênção maravilhosa! Assim é a lei de Deus. A lei de Deus está na Bíblia de ponta a ponta. Ela é tão eterna quanto Deus. Porém, ela foi escrita por Deus no Monte Sinai e entregue a Moisés em 2 tábuas de pedra. Quando Moisés desceu da montanha com as tábuas na mão, ele viu as pessoas adorando um bezerro de ouro. O que ele fez? Ele pegou as 2 tábuas e quebrou. E aí, acabaram os 10 mandamentos? Não, claro que não. Deus escreveu de novo, pela segunda vez, os 10 mandamentos. E esta informação está no livro de Deuteronômio, capítulo 10, de 1 a 5, quando Deus escreve pela segunda vez os 10 mandamentos. Olha, quando Deus escreveu os 10 mandamentos, diz a Bíblia que a montanha, o Monte Sinai, fumegava e tremia, porque Deus, o Criador, desceu no Monte Sinai para escrever os 10 mandamentos. Você não acha que esta é uma lei fundamental e importante? Claro, porque se não fosse tão importante, Deus mesmo não teria escrito. Ele teria pedido para Moisés, para Abraão, para Isaac, para Jacó, para um outro profeta, e assim como aconteceu com a Bíblia. Mas a lei de Deus é super importante. E por isso ele mesmo escreveu. O problema é que há uma profecia impressionante falando do que aconteceria com a lei. Veja a lei no grande conflito. Me acompanhe nesse raciocínio da lei de Deus no grande conflito. Vamos lá. O grande conflito envolvendo os 10 mandamentos, envolvendo a santa lei de Deus. Está escrito em Daniel, capítulo 7, versículo 25. Vamos ver aqui. Daniel, capítulo 7, versículo 25, está aqui. Olha o que diz aqui, ó. Pegou já na sua Bíblia? Acompanhe comigo. Proferirá, corrigindo, palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo. E agora atenção, e cuidará em mudar, veja, mudar os tempos e a lei. Puxa, o profeta Daniel está dizendo que alguém iria mexer na lei, iria mudar a lei de Deus. Será que Jesus é que fez isso? Porque diz aqui, ó, alguém vai mudar a lei. Você já ouviu falar por aí que Jesus aboliu a lei? Já ouviu alguém pregar por aí que quando Jesus morreu na cruz, a lei de Deus foi abolida? Será que o profeta Daniel está se referindo a Jesus Cristo? Quando ele diz, alguém vai mudar a lei, será que Daniel está se referindo a Jesus Cristo? Será que Jesus mudaria a lei de Deus? Bom, para você entender bem isto, é preciso saber quais são os mandamentos de Deus. Quais são os 10 mandamentos. E agora, prepare o seu coração, porque este é um momento inédito, um momento especial, pois vamos ler na Bíblia os 10 mandamentos, escritos pelo dedo de Deus. É uma emoção para todos nós estudarmos sobre os 10 mandamentos. Então abra sua Bíblia em Êxodo 20. E o primeiro mandamento está no versículo 3, que diz, não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento está no versos 4, 5 e 6, que diz, não farás para ti imagem de esculturas, nem semelhança do que há no céu, nem na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, porque eu sou o Senhor teu Deus, que visito a maldade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Este é o segundo. O terceiro está no verso 7, que diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Depois temos o quarto mandamento, que está no verso 8, do 8 ao 11, que diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Veja, sábado. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou.
Esse é o quarto mandamento. Agora vamos para o quinto mandamento, verso 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Agora o sexto mandamento, verso 13. Não matarás. Sétimo, verso 14. Não adulterarás. Oitavo, verso 15. Não furtarás. Nono, verso 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E décimo mandamento e último, verso 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Viu? Lemos os 10 mandamentos. O profeta Daniel diz que alguém iria mudar esta lei, iria mudar estes mandamentos. Você sabe que isto aqui foi escrito pelo dedo de Deus 2 vezes. Agora a pergunta é, quem é que mexeria nos 10 mandamentos? Para muitos evangélicos, para muitas pessoas cristãs, nos dias de hoje, Jesus aboliu a lei, como eu estava dizendo. E agora eu pergunto, será que ele mesmo mudou a lei? Eu vou perguntar isso a Jesus. Eu creio que Jesus está aqui do meu lado. E creio que Jesus está aí do seu lado também. Porque Jesus disse, quando 2 pessoas ou 3 estiverem reunidas em meu nome, ali eu estarei no meio deles. E nós estamos aqui em nome de Jesus, não é verdade? Então Jesus está aqui. E já que ele está aqui, por favor, me dê licença que eu vou conversar com ele. Então você me acompanha aqui, que eu gostaria de imaginar Jesus aqui. Jesus está aqui do meu lado. Ok? Posso crer assim, não posso? Então vou olhar para Jesus e vou conversar com ele. Querido Jesus, é uma alegria muito grande estar aqui com o Senhor e saber que o Senhor está aqui conosco. Olha, as pessoas por aí dizem que o Senhor aboliu a lei quando morreu na cruz. Gostaria de perguntar ao Senhor, o Senhor quando morreu na cruz aboliu a lei? Acabou com os 10 mandamentos? Foi isso que aconteceu? Por favor, Jesus, me responda. Muito obrigado. Jesus já me respondeu. E a resposta dele eu vou passar para você. Está aqui no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5 e no verso 17. A resposta que Jesus me deu agora para dizer se ele aboliu ou não a lei. Tá legal? Aqui está Mateus 5,17, resposta de Jesus. Amém? Escuta. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Percebeu, meu amigo? Percebeu, minha amiga? Aqui está claramente dizendo, Jesus falando, não pense, não é nem para pensar que eu vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir. Então quando Daniel diz, alguém vai mudar a lei, Jesus diz, não sou eu. Eu não vim fazer isso. Bom, se não foi Jesus, então quem mexeria na lei de Deus? Quem sabe o Pai, né? Quem sabe o Pai de Jesus, Deus, Criador. Será que Deus iria mexer nos 10 mandamentos? Será que Deus mudou os 10 mandamentos? Jesus já disse, eu não sou. Então, eu gostaria de saber de Deus agora. E eu creio que Deus está aqui também. Porque o nosso Deus está sempre conosco. E agora eu gostaria de me dirigir a Deus, imaginando pela minha fé que Deus está aqui do meu lado. E Deus está aí também do seu lado. Olhando para Deus, gostaria de conversar com Ele. Querido Deus, obrigado por estar aqui na Tua presença. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é todo-poderoso. Olha, as pessoas dizem por aí que o Senhor mudou a lei. Que o Senhor deu uma lei lá no Monte Sinai, depois o Senhor mudou. Eu pergunto, o Senhor mudou mesmo? Mudou a lei, mudou os mandamentos? O Senhor mudou? Por favor, me responda. Obrigado, muito obrigado. Deus já me respondeu. E eu vou passar para você a resposta de Deus. Está bem aqui, ó, em Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Pegue a sua Bíblia e veja a resposta do Pai, de Deus o Pai. Está escrito, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Percebeu, meu amigo? Percebeu, minha amiga? Deus respondendo para mim e para você, não, eu, Senhor, não mudo. Graças a Deus que Ele não muda, porque se Ele mudasse, se Deus falasse uma coisa hoje, outra amanhã, se Deus dá uma lei hoje e muda amanhã, eu pergunto, Ele é digno de confiança? Se fizer isso, não é digno de confiança. Mas a palavra de Deus afirma, eu sou o Senhor teu Deus e não mudo. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele não muda. Assim,
nem Jesus mudou, nem Deus mudou, nem o Espírito Santo mudou, nem a Bíblia mudou. Ora, se ninguém mudou, como entender o que o profeta Daniel diz no capítulo 7, verso 25, quando diz, alguém vai proferir palavras contra o Altíssimo, alguém vai magoar os santos do Altíssimo e alguém vai mudar os tempos e a lei. Ah, muito bem, então agora vamos entender. Se você pegar o catecismo romano, e aqui está uma pessoa, eu fui catequista 5 anos, já fui auxiliar nas celebrações, não somente da catequese, como também de outras celebrações. E eu quero dizer a você o seguinte, o catecismo romano mostra claramente o que o profeta Daniel estava profetizando. Porque na Bíblia você encontra os 10 mandamentos, mas no catecismo você os encontra mudado. Enquanto a Bíblia diz, presta atenção, enquanto a Bíblia diz no 2º mandamento, não farás para ti imagem de escultura, no catecismo esse mandamento não aparece, ele foi tirado. Entendeu? Então 10 menos 1 é igual a quanto? É igual a 9. Mas aconteceu um fenômeno no catecismo. Dos 10 mandamentos, eles tiraram o 2º mandamento. Deveria ficar 9, tá certo? Mas aconteceu uma coisa que inexplicável, que eles tiraram 1 e continuam 10. Eu nunca vi isso na minha vida. Acho que nem Freud explica isso, é ou não é? Veja, 10 tira 1 e continua 10. Sabe o que aconteceu? Se você pegar o 10º mandamento do catecismo, vai perceber que eles dividiram o 10º em 2. Porque o 9º mandamento do catecismo diz, não desejar a mulher do próximo. E o 10º mandamento do catecismo diz, não cobiçar as coisas alheias. Você notou que o 9º e o 10º mandamento é um só, porém dividido em 2? Sabe por quê? Para cobrir a brecha que ficou no 2º. Então o 10º dividiram em 2. E um outro problema, o 4º mandamento da lei de Deus diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Mas no catecismo eles tiraram esse mandamento e colocaram o domingo no lugar. E lá diz, guardar domingos e dias de festas. Percebeu a mudança da lei? Aí se cumpre a profecia de Daniel 7:25, que diz, alguém vai mudar a lei. Não foi Jesus, não foi Deus, não foi o Espírito Santo, não foi a Bíblia, mas o homem. Mais uma vez, Satanás, nesse grande conflito, ele usa aí o catecismo romano para mexer nos 10 mandamentos. E o pior, sabe o que é? Vem aqui mais perto. Vou te falar o que é pior. Vou falar bem baixinho, tá? Só para você entender. O pior é que pessoas de várias religiões, pessoas evangélicas de várias igrejas, aceitam os 10 mandamentos deturpados do catecismo e rejeitam os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus. E se você, que está me assistindo, é evangélico ou de uma outra denominação religiosa, e se você é um homem sincero de coração, se você é uma mulher sincera de coração, então examine a Bíblia, entenda a verdade e aceite a verdade no coração, porque Deus tem planos para a sua vida e o Espírito Santo fará um milagre no seu coração. Amém? Deus seja louvado por isso. E agora eu gostaria de chamar a sua atenção para o ponto final. Me acompanhe aqui para você entender em detalhes o ponto final desta reflexão. Esse assunto vai muito longe, mas eu acho que o mais importante você entendeu agora. Na palavra de Deus, percebemos a verdade sobre os 10 mandamentos. Percebemos também o conflito. Em Apocalipse 12:17, está escrito assim: irou-se o dragão contra a mulher. O dragão é Satanás, a mulher é a igreja. E foi perseguir os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A igreja verdadeira é aquela que guarda os 10 mandamentos. E neste dia, neste momento, nesta hora, Deus deseja restaurar em você essa verdade maravilhosa. E nesse grande conflito, eu e você precisamos estar do lado de Deus, da verdade, dos 10 mandamentos. Então, meu amigo, olhe bem aqui nos meus olhos. Olhe bem aqui nos meus olhos. Porque, sabe, a gente conhece bem as pessoas quando olhamos nos olhos delas. Não é verdade? Olhe bem nos meus olhos. Eu quero olhar no seu também. Olhe para mim. E eu quero te dizer o seguinte: Deus está te chamando. Jesus, quando morreu na cruz, lembre-se que a cruz tinha 2 madeiras, uma na vertical e outra na horizontal.
essas duas madeiras traz a mesma mensagem das duas tábuas dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos se resumem no amor, e o sacrifício de Jesus também é o amor. Que o sacrifício de Jesus, que o sangue derramado por Ele, não venha trazer para você uma mensagem negativa de que Ele aboliu a lei, mas que o seu sacrifício traga a mensagem de restauração e de poder para que você obedeça aos seus mandamentos. Que Deus te abençoe poderosamente e que você seja fiel aos mandamentos de Deus. Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado pela decisão tomada hoje. Toma em tuas mãos esta pessoa que estudou a tua palavra comigo neste momento. Que os teus mandamentos sejam obedecidos por esta pessoa que está agora em oração. Nas tuas mãos eu o entrego. Em nome de Jesus. Amém. Você ouviu do amor de Deus e deve estar a perguntar: aceito a Cristo e seu amor ou não? Responderei. Você